Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Neste vídeo vamos falar sobre Alex Santana e Thales Magno, que tem volta confirmada. Vou trazer esses detalhes minuciosos para vocês sobre a volta dos dois atletas do Timão. Vamos falar também sobre patrocinadora Esporte da Sorte. Será mesmo que a patrocinadora vai parar de atuar, vai parar de operar a partir do dia 10? Quais ações o Corinthians deve tomar em respeito a isso? Memphis Depay está treinando separado e vai ganhar mais minutagem em campo diante do Internacional, jogo que vai acontecer sábado agora na Neoquímica Arena. E muito mais informações para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada. Muito importante o seu like para que a plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos. E também quero pedir para você humildemente se inscrever em nosso canal. Já passamos dos 31 mil inscritos, fiel. O canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido, graças à colaboração que vocês têm aqui com o canal do Corintianeiro, combinado? Em contrapartida, eu respondo todos os comentários sem nenhuma exceção, tá, fiel? Podem comentar que neste canal eu não me permito que você fique no vácuo, combinado então? Chega de enrolação, vamos falar sobre o que interessa, vamos falar sobre Corinthians, porque quero esclarecer algumas perguntas de inscritos, tá? Primeiramente, fiel, só pra gente dar uma recapitulada aí, tá? Entre Corinthians e Flamengo. O Ramon Dias, ele não poupou o time, ele não entrou com o time mesclado para poupar para o jogo diante do Internacional. Isso é uma desculpa do treinador, porque ele errou na escalação do Corinthians. Vou dar um breve exemplo para vocês, tá? Qual o sentido de você poupar o Matheus Bidu, de você poupar o Yuri Alberto e não poupar o principal jogador do time, que é o Rodrigo Galo? Porque se você tem uma partida que é considerada por você mais importante do que a Copa do Brasil, imediatamente você vai poupar o seu melhor jogador para ele não sofrer nenhum tipo de lesão, para ele não se desgastar fisicamente, correto? Então ele pouparia para primeiro de conversa o seu melhor jogador em campo, que seria o Rodrigo Galo. Outro jogador que ele pouparia seria o Félix Torres, que na escalação do Ramon Dias é considerado um jogador titular, tá? Ele pouparia o Romero, que é titular absoluto dele também. Então essa história de poupar é para boi dormir. Ele errou totalmente na escalação, errou em escalar o Charles e o Rian, que quebraram o time, com todo respeito ao menino novo Rian, que está começando, que é um garoto aí que tem um futuro brilhante pela frente, mas não estava preparado para uma partida dessa magnitude, deste tamanho entre Corinthians e Flamengo, em que 9 a 8 jogadores do Flamengo pertencem a seleções do Uruguai, seleção brasileira, seleção do Chile. São muitos jogadores de muita seleção. O time do Flamengo é altamente qualificado. Não é jogo pro Rian. E o Charles não acertou um passe. O senhor Hugo, lateral esquerdo, não acertou um passe, horrível, não deve ser jogador do Corinthians. Então não existe essa história de poupar. Ele decidiu entrar com esse time com a intenção de ganhar, sendo uma das escalações principal. Tanto é que ele não quis poupar, que ele tentou repetir a mesma formação com o primeiro jogo diante do Fortaleza, em que ele jogou com o Charles e Rian no meio campo. Naquela situação deu certo, mas o Flamengo não é o Fortaleza. Por mais que o Fortaleza esteja numa colocação boa no Brasileiro, o Flamengo não é o Fortaleza. O Flamengo do meio para frente é uma máquina, tá? Então ele errou bruscamente, na escalação entre Corinthians e Flamengo. Esta é a minha humilde opinião. E agradeço, Augusto Melo. Aliás, durma tranquilo, porque os 500 mil reais que você gastou para o Hugo Souza jogar, valeu cada centavo. Era para o Corinthians sair do Rio de Janeiro desclassificado. Naquele chute no começo do jogo, no ângulo do Arrascaeta, em que o Hugo foi buscar, naquela bola de letra do Gabigol, que ele fez 2 defesas em 2 tempos, maravilhoso reflexo, e na bola do Gerson, que saiu o Gerson e o gol, só empurrar para dentro ele conseguiu abafar de uma velocidade incrível. Agradeça o Hugo Souza. Os 500 mil reais que o Corinthians pagou para o Flamengo, valeu cada centavo investido no Hugo Souza valeu também para a compra que será realizada, porque é um baita de um goleiro e deixou o Corinthians vivo na competição. Então não caiam nessa historinha que o Ramon Dias poupou o time. Isso é historinha para boi dormir, para ele justificar o seu erro.
porque ele nunca mais, eu aposto, nunca mais vai repetir essa formação de hoje. E muitos inscritos estão me perguntando aqui, corintianeiro, ele errou em colocar o Igor Coronado e o Rodrigo Garro para jogar juntos, porque os dois não marcam, fiel. No Flamengo, o Arrascaeta, o De La Cruz e o Gerson são todos meio-campistas ofensivos. E eles também não têm grande poder de marcação e joga tudo junto. Pior que o Corinthians, ele joga com mais um meio articulador. O Flamengo joga com 3 meias articuladores. Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Os 3 não marcam. O que tem mais característica defensiva desses 3 é o Gerson e nem é a sua principal característica. Então não caiam nessa história que poupou e não caiam nessa história que o Rodrigo Coronado não pode jogar junto. Porque o Corinthians não pode jogar com 2 articuladores e o Flamengo que joga com 3 articuladores. Então, isso é história para boi dormir. Porque se ele entra com Carrilho e também com o José Martínez no início do jogo, o Corinthians teria brigado de igual para igual no meio campo. Porque depois que esses 2 jogadores entrou, o Corinthians dominou totalmente o meio campo. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião para esclarecer as perguntas aí dos inscritos, que eu tenho vocês como minha maior prioridade. Pode perguntar que eu respondo sempre quando posso, tá? Se não responder em comentário, que é muito difícil não acontecer, eu respondo em vídeo para matar a dúvida de vocês e sanar aí a dúvida de vocês também. Combinado, fiel? Vamos falar sobre Memphis Depay, porque os jornalistas, vamos dizer assim, os antes, tá? Que só querem ver o mal do Corinthians, os antes que preocupam mais com o Corinthians do que a própria vida deles, porque eles adoram criticar o Corinthians, mas não vê que o Corinthians é a fonte de informação deles, o Corinthians é a fonte de audiência deles. Eles deveriam tratar o Corinthians com mais amor, carinho e mais respeito, porque se não fosse o Corinthians na vida deles, eles não seriam nada, tá? Porque mesmo se a Sport da Sorte, fiel, que está pelo menos temporariamente, ela vai operar até o dia 10, porque no dia 10 tem uma ordem governamental, uma ordem do Brasil, uma regra que se estabeleceu no Brasil sobre casas de apostas, que ela não ia operar mais no Brasil a partir do dia 10 por algumas irregularidades. A Sport da Sorte já entrou aí com um pedido, tá? Mostrando para o governo ou para as entidades que são aí responsáveis por essa questão que está tudo em cima das normas, está tudo em cima da lei como pede. Se caso não virar nada, virar um rebuliço e for questão do Corinthians desfazer o contrato, pedir aí para desfazer, para quebrar o contrato com o Sport da Sorte por medidas legais e totalmente cabíveis, em que o Corinthians não pagaria nenhum tipo de multa, cara, é questão de 1 semana, no máximo 2, para o Corinthians arrumar outra patrocinadora. Está sim de patrocínio querendo patrocinar o Corinthians. Logo, logo aparece outra bet. Quem era Vai de Bet antes do Corinthians? Eu nem conhecia Vai de Bet, mesmo com o Gustavo Lima, com o garoto propaganda. Bet que tá cheio de problemas, que até pouco tempo atrás o Gustavo Lima estava fugido lá para os Estados Unidos e os caras metendo o pau no Augusto Melo, como se o Augusto Melo fosse o detentor de todas as culpas que aconteceu com essa patrocinadora. A Sport da Sorte está com problemas e o Corinthians é o maior azarado em toda essa situação, porque eu nunca vi um clube azarado igual o Corinthians com o patrocinador. E mesmo se der algum imbróglio, mesmo que dê algo errado com a Sport da Sorte, podem ficar tranquilos, fiel, eu garanto para vocês que é questão de 2 semanas no máximo para o Corinthians arrumar outra patrocinadora e vai dar para a gente pagar o salário do Depay chegando outra patrocinadora. Isso se caso a Sport da Sorte ficar inoperante, que eu acredito que não vai, tá? Porque a própria empresa já se manifestou a favor do Corinthians, dizendo que está tudo em cima das regras e já mandou aí ofícios para os responsáveis por isso, mostrando que todas as normas estão sendo cumpridas, tá? Então vamos aguardar o que vai acontecer e qualquer informação eu trago para vocês. Mas serve de resposta para os jornalistas antes, serve de resposta para os jornalistas que detestam o Corinthians, tá? Porque não se preocupem com o Depay, preocupem com o time de vocês. Porque mesmo se a Sport da Sorte sair, o Corinthians não vai encerrar o contrato com o Memphis Depay, tá, fiel? O Corinthians vai continuar com o atleta, com outra patrocinadora pagando o seu salário, ou com, mesmo se não for uma Bet ou uma outra patrocinadora de outro ramo, vocês podem ficar tranquilos, tá? Podem gorar à vontade que o Corinthians segue firme e forte na causa. Fiel, outro detalhe sobre o Memphis Depay, aproveitando o gancho, ele está treinando separado, não jogou a Copa do Brasil porque ele não foi inscrito, questão de 3 horas de diferença. Ah, mas o Flamengo pode alterar datas de jogos, né?
tranquilo, e o Corinthians se fuder no Brasileiro. Mas por causa de 3 horas que o Corinthians não conseguiu antecipar o documento, porque veio da Espanha, do Atlético de Madrid, do seu último clube, aí o Corinthians não conseguiu escrever o atleta. Mas pro Flamengo tudo pode, né? Você anunciar alterações de jogos num sábado, 9h30 da noite. E o Corinthians não conseguiu escrever o cara sábado, 11 horas da manhã. Aí tá tudo certo. Mas a gente já entende esse relacionamento entre CBF e Flamengo, já ficou claro para todos. Não se preocupem que a gente sabe que são marido e mulher, tá? Podem ficar tranquilos. Então o Memphis Depay, fiel, ele faz um treinamento separado, estão dando mais prioridade para ele, que eu acho que isso deveria ter acontecido no começo do jogo. Com certeza houve aí, vamos dizer assim, uma cobrança por parte dos preparadores físicos para colocar o cara em ritmo de jogo. Eu sei que não é fácil você pegar um cara um ano parado, você não pode forçar demais também, porque você contunde um jogador que é considerado caríssimo. Mas os preparadores físicos do Corinthians também não estão demonstrando o maior profissionalismo possível, porque o jogador está demorando para criar uma evolução. Contra o São Paulo, mesmo colocando o cara, eu entendo toda a situação, num jogo difícil, num jogo com 2 a menos, que eu acredito que não deveria colocar, a sua movimentação ela é nítida para qualquer entendedor de futebol, até para qualquer leigo, que ele está muito fora da sua forma ideal para jogo, tá? Então tem que trabalhar com o cara separado, tem que pegar o cara sozinho, trabalhar todos os dias para que ele possa alcançar a sua melhor forma física o mais rápido possível. E informações que chegou até mim, não é opinião, fiel, é informação que o Memphis Depay vai jogar um tempo inteiro contra o Internacional, provavelmente, com certeza, o segundo tempo. Ele já deve entrar no intervalo. Memphis Depay que deve ter aí de 4 a 5 jogos de preparação direta, jogando direto, para poder entrar em plena forma física. E o Corinthians tem que fazer isso mesmo. É um jogador, fiel, muito caro. É um jogador de despesas altíssimas. O salário dele é 3 milhões mensais. Você tem que colocar o cara mais rápido possível. É inegociável. Não tem como você adiar o Memphis Depay. Você tem que... Cara, você tem que antecipar as coisas, você tem que colocar 2 preparadores físicos trabalhando com o cara, um na parte de academia, um na parte de campo, mobilidade, ritmo de jogo. O cara tem que entrar em forma o mais rápido possível para ajudar também o Corinthians a sair futebolisticamente desta fase ruim de campeonato brasileiro, tá? E até nos ajudar aí num possível título de Sul-Americana. Tem que entrar em forma o mais rápido possível, tá? Fiel, e nem só de notícias ruins vive o Corinthians, né? Porque o clube que eu amo com todo o meu coração, mas o clube que não tem paz sequer um dia é o Sport Clube Corinthians. Não tem paz sequer um dia, tá, fiel? Sport Clube Corinthians Paulista não tem paz, não tem paz. Todo dia é uma bomba, todo dia é um lampejo que acontece. Ó, mas nem de tudo, nem só de choro vive um time de futebol, tá, fiel? Porque temos 2 informações boas, tá? O Alex Santana, que estava jogando um futebol maravilhoso no Corinthians, tá? O Alex Santana estava jogando muito bem, entrou muito bem, chegou aí, vestiu a camisa do clube e estava fazendo jogos super interessantes até ele machucar no dia 6 de outubro diante do Juventude, na partida que ficou 1 a 1, tá? No Campeonato Brasileiro. O jogador machucou, se lesionou o posterior da coxa no grau 3. Com isso, ele voltaria apenas em novembro. Porém, a sua evolução está sendo tamanha, mas tamanha, que o jogador está preparado para voltar a ficar à disposição do treinador Ramon Dias no dia 15, tá, fiel? No dia 15 de outubro agora, tá? Então, em outras palavras, ele vai ficar apto a jogo no dia 15. Lembrando que o segundo jogo diante do Flamengo é no dia 20, tá, fiel? Então, dia 15 agora, Alex Santana já fica à disposição do treinador Ramon Dias. Em outras palavras, vamos ganhar mais um reforço para jogar diante do Flamengo. E não para por aí, porque o Thales Magno também, que sofreu um grau, sofreu também no posterior da coxa, só que o Thales Magno foi grau 2, tá, fiel? Também volta dia 15, juntinho com o Alex Santana, mais um reforço considerado titular do Corinthians, que infelizmente se lesionou e está programado para voltar no dia 15. Então teremos 2 reforços confirmados. Não é opinião, não é especulação, é informação. Alex Santana e Thales Magno
voltam dia 15 a ficar à disposição do treinador Ramon Dias e, consequentemente, os dois estarão aptos a jogar diante do Flamengo no jogo de volta, que deve acontecer no dia 20, fiel, às 4 horas da tarde, tá? Semifinal da Copa do Brasil, isso mesmo, semifinal da Copa do Brasil, 4 horas da tarde do dia 20. Tudo que a CBF faz para ajudar o Flamengo é impressionante. Semifinal de Copa do Brasil, dia 20, 4 horas da tarde, é brincadeira, né, fiel? Mas o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero lembrar vocês e convidar vocês que hoje, 10h30, 11 horas da noite, já tem o terceiro vídeo no canal do Corintianeiro hoje. Então assista esse vídeo, atualiza, comenta. Vou estar online respondendo outros comentários do vídeo anterior. Já aproveito e respondo desse também. E quando for aí 10h30, 11 horas, vocês já podem ir lá, porque vai ter mais vídeo do Corintianeiro atualizado para você sair hoje totalmente informado sobre tudo que aconteceu com o Coringão, nosso clube do coração. Quero agradecer demais a sua presença mesmo, meu muito obrigado e vai Corinthians!